Olá, meus amigos. Vamos ler um texto para iniciar a nossa preleção de hoje e fazer a nossa prece inicial. Que buscais? É do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? E assim então, meu querido Mestre Jesus, nós, com a sua permissão, vamos iniciando a preleção de hoje e que nós possamos apreender o conhecimento que os livros e as lições nos trazem e consigamos nos esforçar para colocar em prática todos esses conhecimentos que aqui nós adquirimos, né? Que nossos mentores espirituais, Jesus e Irmã Leonor, possam nos proteger e intuir de modo a fazer o melhor estudo de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje, ele tem o título Obsessão Pacífica, e ele vem do capítulo 8 do livro Cartas e Crônicas do Irmão X e Chico Xavier. O Irmão X, numa dessas cartas, ele se encontra com um amigo que foi encarnado com ele aqui na Terra. Esse amigo leva o nome de Custódio Saquarema, encontra no plano espiritual, os dois, obviamente, já desencarnados. E como o Irmão X, ele sabia que estava, né, o Custódio Saquarema encarnado numa família espírita que labutava bastante na causa espírita, ele imaginou que o Custódio Saquarema tivesse aproveitado e evoluído bastante a encarnação dele e evoluído bastante. Ele fez, então, a pergunta ao Custódio Saquarema sobre como foi a evolução dele. Para sua surpresa, o Custódio Saquarema responde a ele que, na realidade, ele retornou ao plano espiritual com menos ou iguais valores, né, do que quando ele encarnou. Portanto, a reencarnação dele foi, sob certo aspecto, sob certa situação, foi um certo desperdício. E aí, então, o Custódio Saquarema conta para o Irmão X o porquê disso. Então, o Custódio começa contando que, durante a sua juventude, quando a família o orientava para seguir, né, a doutrina espírita e seguir a moral cristã, ele achou que ele era muito jovem para se dedicar à doutrina e simplesmente achava que precisava mais de festas, praias e coisas do tipo, e então ele renegou os conhecimentos da doutrina espírita quando jovem. Logo depois ele entrou para a faculdade, né, e também foi novamente oferecido a ele que ele seguisse, né, foi alertado a ele: vamos estudar um pouco da doutrina espírita, mas ele se recusou, dizendo que era hora de estudar. Ao término da faculdade, ele fez a formação dele em Direito, virou advogado, e ele mais uma vez recusou seguir os preceitos da moral cristã através da doutrina espírita, porque achava que tinha que se firmar como um advogado, como um profissional. Logo depois casou-se, da mesma maneira continuou relegando ou recusando a participação da doutrina espírita na sua vida, justamente para que ele pudesse dar conta da esposa, se dedicar ao casamento, depois vieram os filhos, e ele tinha que fazer isso.
O pai e a mãe dele, que eram espíritas assim, há bastante tempo, sempre chamavam a atenção dele, queriam que ele voltasse, né, para a doutrina espírita, e ele não o fez. Depois de formado, ele precisou então fazer isso, se casou, e até que um belo dia os pais faleceram. E então, depois desse dia que os pais dele faleceram, ele precisou trabalhar ainda mais para juntar dinheiro, para, enfim, sustentar os filhos e a casa, a esposa, e mais uma vez ele recusou o estudo da doutrina espírita. Conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando muito dinheiro, segundo ele fala, e tendo muitas pessoas, né, considerando ele uma pessoa muito importante, e ele se via envolvido em todos esses compromissos profissionais e sociais e, mais uma vez, se recusava a dedicar tempo às questões do espiritismo, né? Até que ele ficou velho, doente, continuando recebendo, mesmo com os pais já desencarnados, continuava recebendo convites para se dedicar à doutrina espírita e nada aconteceu. Até que um belo dia ele desencarnou, porque diziam que ele já estava muito velho, não tinha mais necessidade, nem ia dar conta de estudar doutrina espírita nenhuma, recusou novamente a doutrina espírita e então desencarnou. Depois de desencarnado, ele pôde perceber que durante a estada dele na Terra, durante toda a vida dele, ele recebia a interferência de espíritos obsessores teoricamente invisíveis, né, no sentido de que não eram espíritos que causavam problemas diretamente ao dia a dia da vida dele, mas influenciavam ele negativamente para se afastar da doutrina espírita e, com isso, dos valores morais cristãos, né? E assim ele foi vivendo, perdendo tempo, e o que aconteceu foi que ele não teve, durante a vida, um problema específico de obsessão, mas, no entanto, ele foi obsediado, né, pela influência ou a interferência desses espíritos ruins ou negativos, vamos dizer assim, na vida dele. Da mesma maneira que esses espíritos discretamente interferiam na vida dele, bons espíritos também interferiam. Então ele também teve, por muitas vezes, a vontade, só que sempre era recusada, né, a vontade de se dedicar mais à doutrina e às questões fraternas, mas ele essas interferências eram através dos bons espíritos, mas os maus espíritos acabavam interferindo mais e ele decidia por não estar próximo da doutrina. Só que ele achava que fazia isso tudo de consciência própria. Na verdade, depois de desencarnado, ele viu que ele sofreu a vida inteira essa interferência que foi chamada de obsessão pacífica, né? E aí ele termina o seu texto pedindo a Humberto de Campos que fizesse uma crônica, né, uma carta contando toda a experiência de encarnado dele para as pessoas, uma vez que ele sabia que Humberto de Campos era um escritor e que, através de Chico Xavier, psicografaria livros, né, com cartas, crônicas e coisas assim. Então ele pedia, por favor, avisem os outros tudo que eu passei, porque esse conhecimento de que os espíritos interferem no nosso dia a dia de forma muito discreta, né, sem que a gente perceba, né, mas interferem e acabam nos levando a não fazer coisas lá muito certas, a perder muito tempo na nossa evolução. Seria interessante que falasse isso para as pessoas, para que elas pudessem estar atentas a isso e não passassem pelo mesmo dissabor que eu passei. Humberto de Campos, então, ele termina o texto dizendo exatamente que ele fez o que o Custódio Saquarema pediu. Fez a crônica, como está aqui, estamos lendo a crônica. Mas o Humberto de Campos comenta no último parágrafo do texto, que é muito interessante, que se ele tivesse ouvido de alguém tudo isso que o Custódio Saquarema contou a ele ainda quando estava encarnado, que ele não daria muita atenção. O que, na verdade, Humberto de Campos quis nos dizer é que é difícil da gente, no nosso dia a dia, perceber essa interferência dos espíritos. A gente acaba não dando muita atenção a isso, né? Mas todos nós vivemos, de uma forma ou de outra, com espíritos que acabam nos obsediando sem que a gente perceba, que são espíritos não evoluídos e que acabam interferindo negativamente no nosso dia a dia, assim como, né, nós também temos espíritos de muito bom
muito boas intenções que nos ajudam e nos protegem e também interferem na nossa vida de forma positiva. Ou seja, a gente vive com os dois tipos de interferência no nosso dia a dia. E isso acontece com todo mundo. É normal, todos nós. Bom, então dá a impressão, né, de que tudo que eu faço foi interferência, ou má ou boa, né, de algum espírito que esteve do meu lado. E onde fica o meu livre-arbítrio? Onde fica aquilo que eu faço porque eu realmente decido, quero e faço? Então, nós precisamos saber que o livre-arbítrio nos é concedido justamente para que todas as nossas atitudes sejam creditadas a nós, independente das interferências. Tá certo? Então é importante que a gente perceba que essas interferências existem, né? E que nós saibamos lidar com isso. Assim como quando a gente vive em sociedade, a gente às vezes está num lugar, tem pessoas boas, pessoas ruins, a gente tem que saber como que a gente lida com essa ou com aquela pessoa, né? No caso dessa obsessão pacífica, dessa interferência desses espíritos, o que a gente deve fazer, a maior ferramenta é o famoso orai e vigiai. A gente ora exatamente para aproximar nossos benfeitores espirituais, nossos amigos espirituais, né? E a gente vigia para saber que possivelmente a gente pode estar passando por determinadas interferências, e toda vez que a gente vai tomar atitude, tenta pensar 2 ou 3 vezes, né, ponderar bastante, para não fazer nada de errado. Caso faça, que a gente acontece, a gente faz coisa errada, se não todo dia, quase todo dia, né? Embora a gente se esforce para não fazer, mas pode acontecer. Então a gente tem que lembrar do auto-perdão, do auto-amor, né? Sabe? E em vez de ficar parado através da culpa, tentar se auto-perdoar e seguir em frente, se esforçando para não cometer erros novamente. Mas orar e vigiar é uma das coisas mais importantes. Todos nós temos o dia em que nós encarnamos e teremos o dia do nosso desencarne. Então é importante que nós saibamos aproveitar, que era uma preocupação do Custódio Saquarema, aproveitar o tempo, que ele não soube aproveitar, segundo o texto, né, que ele falou. Por quê? Se a gente orar, vigiar, prestar atenção e se esforçar para ser melhor hoje do que foi ontem, para tentar ser melhor amanhã do que foi hoje, e ir numa constante trabalho, um processo de melhora, a gente acaba conseguindo. Não é tão difícil assim. Então é importante essa orar e vigiar exatamente para que nós tenhamos essa condição de se melhorar, né? Lembrando que nós vivemos num mundo onde na sociedade tem diversas pessoas encarnadas e desencarnadas também. Portanto, a gente pode e sofre interferência. Por isso é importante, né, esse horário vigiar. E o estudo da doutrina espírita, para aqueles que são espíritas ou que gostam do estudo da doutrina espírita, funciona como uma ferramenta muito importante, né, que nos traz muito conhecimento no auxílio, conhecimento que vai nos auxiliar, né, a decidir no nosso dia a dia. Né? Se a gente está se esforçando sempre para decidir pela fraternidade, pelas atitudes fraternas, pelas atitudes com empatia, se colocando no lugar do outro, percebendo o sofrimento do próximo, lembrando da caridade, enfim, todos esses bons valores, a gente tem chance de realmente se melhorar. Não é impossível fazer essa melhora. Então, meus amigos, a conclusão desse texto é isso. O Custódio Saquarema descreve que, na verdade, ele acabou perdendo muito tempo da vida dele. Ao desencarnar, ele percebeu que houve anos perdidos numa encarnação onde ele não conseguiu adquirir muitos valores ou nenhum valor, né? E isso daí foi um desperdício. Agora, olhando para o futuro, esse cidadão terá o direito de reencarnar e vamos ver se na próxima ele presta mais atenção nisso tudo e consegue não continuar dessa maneira, né? Assim como nós vamos nos esforçar para aproveitar o tempo que nós estamos aqui encarnados e, né, baseados na doutrina, baseados nos conceitos de fraternidade, nos conceitos de empatia, alteridade, né, que é aquela história da gente conseguir conviver com as diferenças sem achar que são defeitos, né, coisas assim. Esses tipos de valores, vamos cultivar e estimular esses valores dentro da gente, que a gente vai estar fazendo o bem. E veja, uma pessoa que está sempre com a mente pensando no bem, ela acaba tendo menos interferência dos espíritos negativos e muito mais dos espíritos
protetores, os espíritos, vamos dizer assim, positivos, né? Por uma questão de aproximação, de sintonia, entendeu? Então, a doutrina é uma grande ferramenta para isso, independente da doutrina, porque todos que estão dentro ou fora da doutrina irão evoluir. A gente tem que pensar nessa situação e, com isso, conseguir aproveitar melhor os nossos dias. É isso, basicamente, que é isso. Sofremos interferências de todos, mas temos a nossa responsabilidade. Vamos orar e vigiar para a gente pensar nisso tudo e tomar cuidado com todas as nossas atitudes, ok? Era esse o texto que a gente tinha. O texto do início, que nos serviu para preparar para a prece, quando Jesus fala o que buscais nos templos, o que ele está chamando a atenção, né, Emmanuel está chamando a atenção, através do Chico Xavier, é que muitas vezes os templos religiosos, seja lá de que religião for, né, prometem isso e aquilo. Se você colaborar com mais dinheiro, sua vida vai progredir mais. Se você doar mais, vai isso, vai aquilo. Como você é rico, você senta na frente, ali no templo, né? Então, os mais pobres ficam de fora ou ficam para fora. Esses conceitos que, na verdade, são materiais que muitas religiões acabam trazendo e praticando, não são os conceitos da moral cristã, não são os conceitos de Cristo, não são os conceitos do cristianismo. Quando Jesus, quando ele diz no final do texto, né, que Jesus vai se encontrar no umbral de todos os templos religiosos do mundo, quer dizer, ali dentro do templo, e pergunta a quem, né, chega lá, o que buscais? Jesus está perguntando, na verdade, o que nós buscamos de valores verdadeiramente cristãos. Então não precisa ter luxo, né, dentro dos templos religiosos, não precisa ostentar mantos, joias, ornamentos, muito luxo, não tem nada disso. Jesus não ensinou nada disso. Jesus ensinou a humildade, Jesus ensinou a fraternidade, a caridade, né, o amor ao próximo e a si mesmo, ok? Então, quando é feita essa pergunta, o que buscar é para a gente olhar para dentro da gente, da nossa prática de religiosidade, né, que é a prática da gente se ligar a Deus, ok? E explorar ou incentivar dentro da gente realmente as práticas do amor ao próximo, as práticas da caridade, as práticas da fraternidade, as práticas da empatia, tá certo? Então é isso que a gente deve buscar, seja lá em que religião for. Tanto faz como tanto fez, o importante é isso. Não importa a religião, todos nós iremos evoluir, né? E em todas as religiões nós temos valores muito bons e às vezes não temos valores tão bons assim na prática do dia a dia, né? Então, por isso Jesus faz essa busca. Se você está ligado a uma religião, se você está ligado a isso, estimule mais do que a religião em si, a sua religiosidade, a sua capacidade de se ligar a Deus. E quando a gente fala capacidade de se ligar a Deus, é também a capacidade de se ligar aos valores morais do cristianismo, aos valores simples do amor ao próximo, da fraternidade, de tudo isso que nós já falamos. Esses sim são verdadeiramente valores que nós devemos buscar quando estamos juntos, né, com as questões religiosas, né? Sim, a religião de verdade, a religiosidade de verdade. Não precisamos de templo. O templo é a nossa cabeça, a nossa mente, aquilo que é nosso sentimento busca, que devem ser os valores do Cristo, do nosso Jesus Cristo. Então era isso. Vamos fazer a nossa prece. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado pela atenção de quem estiver assistindo. E vamos fazer a nossa prece de encerramento por causa da duração do vídeo. E assim, então, nós agradecemos a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus, nossa irmã Leonor e todos os amigos espirituais que permitem que nós possamos fazer esses estudos, trazendo esclarecimento e possibilitando que cada um de nós compreenda,
né, e se esforce para colocar em prática os verdadeiros valores morais do Cristo, porque é o que de fato o que devemos buscar no dia a dia da nossa evolução. Que nós possamos prestar atenção em tudo, né, no nosso dia a dia da vida, para que tenhamos muito mais a interferência de amigos espirituais do que de espíritos que não são tão amigos assim, para que possamos aproveitar ao máximo, de a melhor maneira possível, o dia a dia da nossa encarnação. Graças a Deus e que assim seja.